Você sabe realmente o que está em jogo nos julgamentos do 8 de janeiro? O Supremo Tribunal Federal está diante de um dos processos mais complexos e polêmicos da história recente do Brasil. Condenações já proferidas, líderes políticos e militares indiciados, e um ex-presidente no centro das acusações de tentativa de golpe de Estado. Hoje vamos analisar quem são os réus, quais crimes estão em discussão, a base jurídica utilizada pelo STF e, principalmente, as controvérsias que dividem juristas e a opinião pública. Prepare-se! O que você vai ver não é só sobre o passado, mas sobre os limites da democracia no presente. Vou te dar um panorama direto e bem embasado sobre o que está sendo julgado. Quem são os principais acusados, condenados até agora, e quais são as controvérsias constitucionais alegadas, junto com a base jurídica usada pelo STF e as críticas de juristas. Onde cito fatos recentes, deixo a fonte na descrição do vídeo com o texto para seu entendimento. O que está sendo julgado? O conjunto de processos nasce dos inquéritos do STF sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, invasões e depredações das sedes dos três poderes, e sobre suposta trama posterior de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes é relator de vários inquéritos, Inq. 4.879, Atos Antidemocráticos, 8J, Inq. 4.921, Autoria Intelectual, Instigação, além da conexão com Inq. 4.781, Fake News, Milícias Digitais. Esses inquéritos foram desmembrados e prorrogados por decisão do relator a pedido da PF-PGR. No mérito penal, as peças acusatórias se apoiam principalmente na Lei 14.197/2021, crimes contra o Estado Democrático de Direito, sobretudo nos arts. Quem já foi condenado e em que pé estão as ações, réus de base, participantes do 8x1. O STF já proferiu centenas de condenações por dano qualificado, associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, etc. As sentenças variam, muitas acima de 10 anos. Em 6 de 2025, a primeira turma condenou Fábio A. de Oliveira a 17 anos. Decisões semelhantes vêm saindo desde 2023 e continuam em 2025. Indiciados, denunciados como núcleo político e militar, a PF, em 9 de 2024, indiciou 37 nomes, entre eles generais da reserva e ex-ministros. Em FEV 2025, a PGR denunciou 34 pessoas por suposta tentativa de golpe, incluindo Jair Bolsonaro e aliados. A denúncia descreve organização para reverter o resultado de 2022. Situação de Bolsonaro, caso golpe. O STF abriu processo penal e avança para o julgamento. Em 14 de agosto de 2025, Moraes pediu o agendamento do julgamento. A imprensa internacional registrou defesa de Bolsonaro negando as acusações. Ops! Ele já está inelegível pela Justiça Eleitoral, mas aqui falamos do processo penal no STF. Exemplos de peças e decisões. Despacho do Inq. 4.874, Milícias Digitais. E a página temática, 8 de janeiro, 2 anos, do STF reúnem relatórios, cronologias e decisões. Base jurídica invocada pelo STF. Competência do STF. A Corte sustenta a competência originária, CF 88, art. 102. Para processar e julgar autoridades com foro. E por conexão continência, manter casos de coautores, partícipes sem foro quando os fatos se entrelaçam, além de prevenção pela relatoria já afetada aos inquéritos. Há informativos e decisões do próprio STF explicando foro e conexões. Tipos penais centrais. Arts. 359, L. Tentar abolir o Estado Democrático por violência, ameaça. E 359, M. Tentar depor governo legitimamente constituído, introduzidos pela Lei 14.197/2021. Medidas cautelares. Prisões preventivas e cautelares foram decretadas no contexto de crimes multitudinários e risco à ordem pública, à instrução, com aval da PGR em decisões destacadas pelo próprio STF. Principais nomes, amostra e situação resumida. É inviável listar cada um, porque passam de 1.000 réus e dezenas de indiciados, denunciados. Abaixo, os mais citados nas peças públicas. As listas completas estão nas fontes. Jair Bolsonaro, denunciado pela PGR por suposta liderança, instigação do plano golpista, processo penal aberto no STF e pedido de pautar julgamento. Alexandre Ramagem, deputado, indiciado pela PF no inquérito do golpe, 9 de 2024.
Almir Garnier, almirante, ex-comandante da Marinha. Indiciado pela PF. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Indiciado, denunciado em peças relacionadas, alvo de medidas por suposta omissão, atos preparatórios. Outros ex-assessores e militares, ex-Santo Mauro Cid. Citados em diversas investigações. Peças mencionam papel probatório relevante de delações, depoimentos. Ver listas completas. Réus, já condenados do núcleo de execução. Centenas de participantes do 8-1, com penas altas, e decisões colegiadas na primeira turma e no plenário virtual. As controvérsias e alegadas ilegalidades. O debate constitucional. Há um debate jurídico real. Resumo os pontos e o que dizem ambos os lados, com fontes. Competência do STF para julgar não aforados. Crítica. O STF estaria usurpando competência de primeira instância ao manter na corte pessoas sem foro. Juristas apontam violação do juiz natural e do artigo 102. Competência originária seria restritiva. Resposta do STF. Conexões com autoridades com foro e prevenção justificam a manutenção para evitar decisões contraditórias. Informativos e artigos explicam as bases de foro e sua evolução. Inquéritos abertos no próprio STF e relatoria por designação crítica. O INC 4781, fake news, e correlatos ampliariam excessivamente o objeto, com relator escolhido por designação, não sorteio, gerando um inquérito do fim do mundo e risco ao devido processo legal. Houve audiências na Câmara com juristas críticos e artigos acadêmicos e jornalísticos nessa linha. Resposta do STF. O inquérito visa proteger a própria jurisdição da Corte contra ataques coordenados, e foi fundamentado no regimento interno e em decisões posteriores que ampliaram a investigação para milícias digitais, com despachos públicos do relator, prorrogações e sigilo prolongado. Crítica. Prorrogações sucessivas, Possible Offers, Inc. 4921, e amplo sigilo, feririam razoável duração do processo. Artigo 5º, LXX8, e contraditório. Resposta do STF. Complexidade multiautoral e riscos à instrução justificam prazos e sigilos, com controle do MPF-PGR e decisões colegiadas. Liberdade de expressão, X, incitação, organização crítica, medidas em inquéritos, remoções de conteúdo, bloqueios de contas, prisões, extrapolariam o combate a crimes e atingiriam discurso protegido. Sanções estrangeiras e reportagens reacenderam o debate. Contraponto, checagem. Verificadores brasileiros apontaram distorções em relatórios estrangeiros e destacam que as ordens se baseiam em decisões judiciais brasileiras. Aos fatos. Aplicação dos novos tipos penais. Lei 14.197/2021. Crítica. Dúvidas sobre enquadrar atos de massa nesses tipos. 359, L. 359-M, e sobre prova de violência ameaça, dirigida a abolir o Estado Democrático. Resposta do STF-PGR. As sentenças descrevem contexto de crime multitudinário e golpe previsto expressamente no CP desde 2021, com materialidade e autoria demonstradas. Vídeos, mensagens, logística, financiamento. Em resumo, a fundamentação legal para a atuação do STF. Lei 14.197/2021, plus, CF 88, artigo 2 plus, conexão, prevenção. E há controvérsias relevantes sobre juiz natural, escopo dos inquéritos, prazos, sigilos e liberdade de expressão. O debate é jurídico e político, e segue vivo na academia, no Congresso e na mídia especializada. Se você quiser, eu organizo uma planilha com todos os nomes que já foram tornados públicos, indiciados, denunciados, condenados, com status, tipo penal e peça processo. Dá para cruzar a lista de 37 indiciados da PF. 9/2024, os 34 denunciados pela PGR, FEV 2025, e amostras representativas das condenações já publicadas pelo STF. O que vimos é mais do que uma sequência de processos. É um debate sobre justiça, democracia e os limites da Constituição brasileira. De um lado, o STF sustenta sua competência e aplica os novos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Do outro, juristas apontam riscos de excessos, violações ao juiz natural e à liberdade de expressão. As decisões já impactam centenas de pessoas, atingem figuras centrais da política e das Forças Armadas,
e podem marcar o futuro da relação entre poder judiciário, política e sociedade. No fim, a grande questão é: estamos diante de uma defesa firme da democracia, ou da abertura de precedentes que podem alterar profundamente nosso sistema de garantias? O julgamento segue, e a história ainda está sendo escrita.